Olá, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso canal Os Commander. Hoje eu estou trazendo para vocês uma pequena deck tech sobre um deck tribal chamado Varina Hyalite. O deck ele vai nos moldes de todo deck tribal em que tem muitas criaturas da tribo. No entanto, esse aqui ele é um deck praticamente snowball. Vou explicar para vocês os motivos disso. O deck é composto por 44 criaturas, sendo das 44, 39 sendo da tribo. O efeito da comandante seria o seguinte: toda vez que você ataca com um ou mais zumbis, aquela quantidade você compra de carta, descarta e ganha em pontos de vida. Então, se eu estou atacando com 5 zumbis, comprarei 5 cartas, descartarei 5 e ganhei 5 pontos de vida. Essa compra de cartas ela é importante porque em situações comuns se compraria uma carta por turno. Então, quanto mais cartas você compra por turno, de forma simplista, é como se você estivesse adiantando os seus turnos de jogo. Então, o que essa comandante faz? Ela adianta muito o seu jogo. Eu vou trazer para vocês aqui algumas interações simples que podem ser feitas com esse deck. Dentre elas, eu costumo considerar que o deck ele usa o cemitério como se fosse uma zona de espera, em que tudo que vai para o cemitério pode voltar facilmente. Então, para esse exemplo, nós trazemos o já conhecido Rastejador de Túmulo, que você pode conjurar ele do cemitério. O Amálgama Cobiçado, que joga inclusive em outros formatos construídos, em que no final do turno, se uma criatura veio do seu cemitério para o campo, ele vem junto, virado. O Carniçal Argentificado, que se ele estiver no cemitério e você ganhar 3 ou mais pontos de vida, o que é bem fácil com a habilidade da comandante, ele volta. Então, se por exemplo ele está na sua mão, você ataca com 4 zumbis, vai comprar 4, descarta 4. Ganha 4 pontos de vida. No descarte, eu descartei ele. Então, quando for para o final do turno, ele vem para o campo. E o último é o mais recente saído em Modern Horizons, que é o Mestre da Morte, que no começo da sua manutenção você pode pagar um ponto de vida e retornar ele do cemitério para a mão. Esse efeito facilita porque a comandante ela requer que você tenha o máximo de cartas na mão possível, para você conseguir filtrar o que você quer que fique na sua mão. Então, esses efeitos que ela costuma fazer, você pode citar, por exemplo, aqui, coisas que podem ser descartadas e são bem úteis, além daqueles outros que voltam. Farol Vingativo seria uma proteção para você caso alguém tente lhe atacar, porque se uma criatura lhe causou dano e ele estiver no seu cemitério, você pode voltar ele do cemitério para o topo do deck e destruir a criatura atacante, não necessariamente a que lhe atacou. Outro grande exemplo seria a Maravilha. Estando no seu cemitério e você controlando uma ilha, todas as suas criaturas vão ganhar voar. Como o deck acaba por ganhar muita vida, existem coisas que você pode utilizar abusando dessa vida extra. A exemplo delas, temos a Cidadela de Nicobolas. A Cidadela de Nicobolas nesse deck é ótima, porque a quantidade de mágicas que você tem é muito grande. Você vai gerar valor na mesa de forma grandiosa. No entanto, a Cidadela ela pode se deparar com encontrar mais de um terreno. Então, para isso, no deck entrou aqui a Ferramentas do Embalsamador. Não pela habilidade estática dela de reduzir o custo das habilidades ativadas, mas sim pela habilidade ativada que ela tem, de você virar um zumbi desvirado que você controla e o jogador alvo coloca o card do topo do deck no cemitério. Então isso faz com que, se você se deparar com um terreno no topo do deck, você pode virar um zumbi, uma fichinha, manda aquele terreno para o cemitério e continua a jogar normalmente as mágicas. O deck ele não foi construído de forma a não ter respostas como anulas, remoções, então ele está bem aos moldes de uma horda zumbi atacando, não quer saber o que é que tem pela frente. Porém, nesses efeitos de compra e descarte, você pode acabar se deparando com alguns efeitos, como a Sidse, que nesse deck aqui ela é o único real tutor que você vai ter. E você vai querer tutorar para o quê? Você tem algumas opções de combo que você pode finalizar o jogo. O mais conhecido, Tempestade de Telhado, onde seus zumbis podem ser jogados de graça. Você vai abusar disso para ter um motor de sacrifício, em que você vai poder utilizar aquele próprio Rastejador de Túmulo.
conjurar e trazer ele diversas vezes. Mas para que esses efeitos de morte? Aí você tem zumbis que fazem esses efeitos, como o Cavaleiro Defunto e o Servo Desobediente, que toda vez que uma criatura entrar em campo, você vai causar dano aos seus oponentes. Além disso, você ainda tem como, por exemplo, Liliana Majestade da Morte, que ela já entra, já podendo utilizar a última habilidade, em que você pode jogar os cards de zumbi do seu cemitério até o final do turno, e utilizando seu Mercador Cinzento de Asfódalos, em que você vai abusar usando o Motor de Sacrifício, e já que você pode jogar custo zero, vai matar seus oponentes através da devoção. Você vai ficar jogando ele diversas vezes e mata a mesa. Além desse efeito, o deck ainda pode abusar de outras situações, abusando também da habilidade da comandante. Nesse caso aqui, a Criação Esquecida ela serve apenas para você adiantar o seu jogo, como a comandante faz. Na sua manutenção, você vai descartar sua mão e comprar a mesma quantidade. O Servo Desobediente, para abusar daquelas criaturas que entram. O Ressonador Estriônico, ele vai auxiliar a habilidade da comandante, porque você vai poder replicá-la. Então você vai adiantar muito mais o seu jogo. Outros efeitos que você pode encontrar para abusar disso seriam Descoberta da Estirpe, que vai dobrar a quantidade de cartas que você compra, e o Arquivo de Almarramet, que também faz isso. No entanto, você não vai abusar só das compras, você pode abusar também dos descartes, como o Avarento dos Ossos. Se você conseguir unir essas cartas em campo, o que é que vai acontecer? Um exemplo simples, eu ataquei com a comandante e mais 3 criaturas. Só pelo fato de atacar, você ia comprar 3 cartas. Mas a Descoberta da Estirpe lhe compra mais 3. Esses triggers são separados. Então, só daqui você compraria 6 cartas, mas só descartaria 3. No caso do Avarento dos Ossos, quando você fosse descartar, você ia abusar desse efeito dele. Se você está descartando card de criatura, vão entrar fichas. Se é terreno, vai gerar mana. E se for outra coisa, você vai comprar carta. No entanto, você estando com a Descoberta da Estirpe e o Avarento, quando você descartou criatura, a ficha entra, a descoberta lhe dá mais um draw. Então você consegue comprar muita carta num único turno. O Arquivo de Amarramet entra como um plus nesse efeito. Você pode abusar dessa interação utilizando um próprio motor de descarte, como a Infestação Zumbi, em que você descarta 2 cartas para fazer uma ficha. Com isso você vai conseguir filtrar seu deck, até encontrar o que você deseja. Se você tiver, por exemplo, com o Servo Desobediente, essas fichas que vão sendo criadas vão ser suficientes para matar a mesa. Mas aí você entra numa zona perigosa, em que pode ser que seu deck acabe antes de você finalizar a mesa. Para isso, existe uma criatura que foi colocada no deck que ela tá basicamente só para ser descartada. Em último recurso, você pode conjurar ela, que seria o Kozilek, que ele tem uma habilidade em que, quando ele é colocado no cemitério vindo de qualquer lugar, você vai pegar seu cemitério e embaralhar no deck novamente. Isso serve para que você não perca por falta de cartas no baralho. Se por acaso nenhuma dessas interações der certo, você pode partir para realmente a agressividade, em que você vai ter os tradicionais Lords Zumbis, que você vê em decks tribais, ou você pode aproveitar o tempo que o jogo demorar e finalizar a mesa com a Ultimate da Liliana Última Esperança. A partir do momento que você ganha o emblema, é muito difícil você perder o jogo, porque a quantidade de zumbis que você vai fazer é muito grande. Fora esses efeitos, você ainda tem algumas recursões para o deck, sendo elas o próprio terreno tribal de zumbis, a Gruta Profana, em que você pode retornar os zumbis do cemitério para o topo do deck, o cemitério lotado, que se você tiver 4 ou mais cards de criatura no seu cemitério, você escolhe um e volta para sua mão. Com isso você vai abusar daquele efeito dela de ter uma quantidade maior de cartas na mão. Ou até alguns reanimates, como a Liliana Majestade da Morte e o Sorin, Senhor Vampiro Vingativo, que ambos trazem criaturas do cemitério para o campo de batalha. O Sorin ele ainda tem um adicional que ele dá lifelink para todas as suas criaturas e seus zumbis e seus planewalkers enquanto ele for seu turno. Isso faz com que você consiga gerar mais valor, como por exemplo para a Cidadela de Nicobolas.
No que se refere a proteções para o deck, você tem a Living Death, que vai, quando você utilizar mais para frente do jogo, seu cemitério muito cheio, você consegue fazer uma entrada grande de zumbis em campo. Então, se por acaso nesse ETB o mercador tiver, muito provavelmente você vai matar a mesa. O Apocalipse dos Zumbis, que está na mesma sintonia, em que você vai devolver todos os zumbis do seu cemitério para o campo, e de praxe e de quebra você ainda destrói todos os humanos. Se você tiver por acaso algum amigo que esteja jogando com deck com humanos, então ele vai ficar com um pouquinho magoado de você. E a mais recente adição agora de Kaldheim, que seria a Ascensão da Horda de Marne, que é uma carta com Profetizar, que você por 2 incolores profetiza ela. Você não precisa demonstrar o que ela é. E no momento que você precisar, por apenas uma mana preta, você pode conjurar ela, em que você faz X fichas zumbi, sendo X o número de criaturas não ficha que morreram nesse turno. Não necessariamente só as suas. Ela vai contabilizar todas as criaturas não ficha que morreram nesse turno, no campo inteiro. Então, você bota ali e fica com proteção. Você está com sua massa de zumbis em campo. Se um oponente der um global, você vai se beneficiar das suas criaturas que morreram e da dos oponentes. Então, esse foi um deck tech simples sobre o deck. E eu espero que vocês tenham gostado do deck. Qualquer coisa podem deixar aí nos comentários. Muito obrigado.